Fala galera, bora falar de vendas um pouquinho, porque não adianta nada a gente tá no melhor momento da história para se empreender e construir software, mas não saber vender e não saber como alcançar os clientes. Porque nada adianta você participar de um desafio de lançar 12 SaaS em 12 meses e não saber nem como conseguir o seu primeiro cliente. Então nesse vídeo eu quero falar sobre 4 modelos de vendas essenciais para qualquer dono de um negócio digital, porque vendas funciona para qualquer coisa. Você pode fazer para o seu SaaS, para o seu micro SaaS, para sua startup, para o seu e-commerce, para qualquer coisa. Porque no final do dia, vendas é o motor que faz qualquer máquina girar. Beleza? Então, partiu pro vídeo de hoje. Turminha, vamos falar sobre 4 modelos de venda aqui nesse vídeo de hoje. O primeiro modelo que nós vamos falar é sobre Sales-Led Growth. O segundo modelo que nós vamos falar é sobre Product-Led Growth. O terceiro modelo que nós vamos falar é sobre Founder-Led Growth. E o quarto modelo que a gente vai falar é sobre Community-Led Growth. Então, qual que é a diferença de cada um deles? Vamos começar falando sobre Sales-Led Growth, tá? Sales-Led Growth é quando você tem uma equipe comercial ou você mesmo é a pessoa comercial responsável por vender. O Sales-Led Growth é quando você entra num site e você tem várias opções de falar com os vendedores. Você pode agendar uma demonstração gratuita, você pode agendar uma reunião de apresentação do produto, você pode agendar um bate-papo com o fundador da empresa, tanto faz. Mas o negócio é que para você ir do ponto A ao ponto B com aquela aquisição daquele software, você precisa falar com um time de vendas. Normalmente, esse produto ele é ideal para empresas de médio e grande porte, porque essas empresas elas precisam de um processo de qualificação decente. Então, nem sempre o tomador de decisão é a pessoa que tem a dor e quer comprar. Às vezes são os funcionários que querem comprar a ferramenta, então eles pesquisam, vão atrás das ferramentas, mas nem sempre o tomador de decisão participa da reunião, nem sempre o evangelista está na reunião. Tem várias nuances de você ter uma equipe comercial, mas o ponto é que a equipe comercial ela tem o grande papel de qualificar os leads, de decidir a prioridade dos leads, se ela é uma prioridade alta, baixa, médio, está frio, está quente, para decidir o senso de urgência dos leads, se esse cara vai fechar rápido, vai demorar, vai ser, como que vai ser o tempo de prospecção, e para entender o nível de customização que esse cliente precisa, ou se talvez nem precise de customização, que é melhor ainda. Normalmente, essa estrutura de vendas, ela tem um custo de aquisição maior, né, um CAC maior, porque você tem um custo fixo de você ter vendedores para você conseguir fazer a máquina girar. Esse processo, ele também é escalável. Sim, é possível você escalar estruturas comerciais. Na verdade, qualquer um dos 4 modelos que eu vou apresentar aqui para vocês são escaláveis. Então a gente pode considerar todo mundo como escalável. O negócio é que cada um deles tem um tempo de maturidade, tem um CAC diferente, assim por diante, tá? Então um tempo de maturação para você estruturar uma equipe de Sales-Led Growth é um tempo de médio e longo prazo, porque não é tão fácil você estruturar processos de vendas. Se você nunca vendeu para uma empresa de médio porte ou de grande porte, é um ciclo que tende a demorar de 1 a 3 meses, dependendo do tipo de produto, dependendo do tipo de cliente. Normalmente, as empresas de médio e grande porte, elas têm uma série de processos internos que elas têm que seguir para adquirir o seu software. Então, elas têm que pegar a aprovação, passar pelo jurídico, passar pelo compliance. Você tem que falar com os tomadores de decisões, tem que ver se tem verba. Tem vários fatores. No mercado do infoproduto, as pessoas também usam o Sales-Led Growth para fazer vendas porque são tickets médios altos. Por exemplo, quando a gente vende uma mentoria com um ticket maior, ou quando a gente vende uma imersão, então é preciso de uma equipe de vendas também. Então é normal as empresas hoje terem equipes comerciais para vender. Faz muito sentido. Ah, mas Bruno, eu posso usar uma IA para fazer a demonstração, um agendamento, usar um agente? Pode, mas é muito importante que tenha uma pessoa sempre nas ligações, para que você consiga mapear os pontos que eu levantei anteriormente, para você conseguir saber se você está falando com os tomadores de decisões, para você conseguir saber o senso de urgência dos seus clientes, para você entender se eles são prioridade ou não, e assim por diante. Então, Sales-Led Growth é o modelo que eu recomendo para todo mundo que está começando e vendendo um SaaS, principalmente para B2B. E o grande e único motivo pelo qual eu recomendo o Sales-Led Growth é para que vocês tenham uma visualização completa sobre o processo de compra dos seus clientes, porque cada cliente tem um processo de compra diferente. Então, se você não sabe qual é o comportamento do seu mercado, daquele B2B, eu recomendo demais o Sales-Led Growth para você ser o eu vendedor e você fazer as primeiras vendas e entender exatamente esses pontos que eu levantei. Tá bom? Galera, uma rápida pausa para falar do Krisp, que é o nosso patrocinador do vídeo de hoje. O Krisp é uma ferramenta omnichannel
channel que ela pluga em todas as redes sociais e cria um chat para você conversar com qualquer um dos seus clientes, fazer suporte, vendas, marketing, tudo que você precisa. Eu uso o Crispy especialmente para conectar todas as minhas redes sociais e todos os meus microsites de uma única vez. Se você tem múltiplos projetos, deixa eu te mostrar como o Crispy pode te ajudar. Ao acessar o site do Crispy, vocês conseguem ir aqui em extensões, envio de mensagens, e vocês têm várias redes sociais que vocês podem conectar, como o WhatsApp, Instagram, o Messenger, Twitter e assim por diante. Você pode conectar múltiplas redes sociais e inclusive você pode ter esse íconezinho de site aqui em todos os seus sites. Hoje eu tenho o Crispy plugado em mais de 5 sites diferentes, 2 microsas, todas as minhas redes sociais e assim por diante, e facilitou demais a minha vida. Há mais de um ano eu uso e super recomendo. Então eu te convido para conhecer o Crispy se você tem essa dor, beleza? De volta pro vídeo de hoje, galera. Vamos seguir pro próximo, que é o Product-Led Growth. O Product-Led Growth, o principal motor dele é o próprio produto. E o legal do Product-Led Growth é quando a gente cria aqueles produtos self-service, que a pessoa vai lá e ela compra sozinho o produto, ela assina. O meu próprio microsas, ele é um produto PLG, que é Product-Led Growth. Então as pessoas, elas entram aqui no meu site, elas vão aqui embaixo e elas conseguem adquirir os próprios produtos pelo site, sem uma intervenção humana, exceto quando a gente coloca aqui para uma comunidade que tenha mais de 2.000 membros, que é onde entra no meu produto o B2B, Mid, Marketing e Enterprise, que são as empresas médias e grandes. Então eu tenho hoje clientes, por exemplo, que tem 50, 60 mil pessoas em grupos de WhatsApp, dentro de quase 1.000 grupos diferentes. Então esses tipos de clientes, eles precisam ter uma estrutura de Sales-Led Growth, porque eu preciso fazer um time de vendas, porque a gente está falando que eu estou vendendo para empresas grandes e também é um processo muito customizado. Já para as empresas pequenas, o Small and Medium Business, né, que é um produto mais intuitivo, ele é mais self-service, tá? Então o CAC desse produto, ele já é um CAC médio. Mas Bruno, por que ele é um produto de CAC médio se você não tem funcionário, se você não tem um custo direto? Porque você tem que gerar leads para o seu site. Essa geração de leads, ela vai ter um custo de aquisição para você e você vai ter uma taxa de pessoas que vão testar o seu negócio. Por exemplo, se você tem um produto freemium, onde você oferece uma versão gratuita do seu produto, ou você tem um free trial, onde você oferece 14 dias de graça para o seu cliente, você tem um custo do seu cliente e em cima daquela conversão. Você tem um custo para adquirir o cliente, você tem um custo para o cliente usar o seu sistema, ou seja, você tem custo em tudo que você faz hoje em dia. Por isso que, na minha visão, o CAC de um PLG, ele é médio, porque ele fica camuflado dentro da estrutura de marketing, ele fica camuflado dentro da infraestrutura, ele fica camuflado em vários pedacinhos do seu negócio. Então ele tem um CAC alto também, médio, vai. Não é alto igual você ter um funcionário, né? Mas ele é um CAC médio, na minha visão. Ele é escalável? Sim. Esse, na minha visão, é o modelo mais escalável que tem de todos que a gente está apresentando aqui. O produto PLG, ele é perfeito, mas veja, é muito difícil você construir um produto PLG. Então, se você nunca vendeu antes e essa é a sua primeira experiência comercial, eu sempre recomendo vocês começarem com um Sales-Led Growth e vocês fazerem as entrevistas com usuários, conversar, agendar demo, para você aprender sobre o seu público-alvo, para você aprender sobre a dor dele. Porque o SLG faz com que você aprenda muito. Já o PLG é um produto muito mais de métricas, dados, onde você analisa comportamentos, você analisa as funcionalidades, o que as pessoas estão fazendo, você mede tudo. Mas se você não conhece muito bem o seu público-alvo, ou você não sabe muito bem como é o processo dele de resolver os problemas de compra e tal, eu recomendo de novo o SLG. Beleza? Ele é escalável? Demais. É muito escalável. E o tempo de maturação de um produto PLG, ele é baixo, médio. Então você pode lançar o seu SaaS como um produto self-service. Então ele tem um tempo de maturação baixo, diferente de uma equipe comercial, onde você tem que contratar uma pessoa, você tem que treinar a pessoa, você tem que criar processos comerciais, você tem que montar modelo de comissão. Não é um trabalho tão trivial. Então, um modelo de maior complexidade, modelo de baixa complexidade operacional. Seguindo, a gente tem o Founder-Led Growth. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal dedicado ensinando todo mundo a criar o framework do Founder-Led Growth. Então, se você quer aprender sobre esse framework, não esqueça de ver esse vídeo que eu dediquei uma energia maravilhosa e tá um vídeo muito bacana, beleza? O Founder-Led Growth é quando o fundador, ele é o próprio canal de crescimento da estrutura. Então eu mesmo faço isso pra caramba. Se você olhar aqui no meu canal do YouTube, vamos abrir aqui o meu YouTube, e você for nos meus vídeos, cadê aqui?
meus vídeos. Se vocês forem no meu canal do YouTube e abrir aqui, vocês vão ver aqui, por exemplo, que esse vídeo aqui, que tem 76 mil visualizações, ele é um vídeo que eu ensino às pessoas algumas lições que eu aprendi construindo o meu microsas. Nesse vídeo, eu falo exclusivamente o meu microsas. Então eu explico como foi todo o processo, o que eu fiz, o que deu certo, o que não deu certo. Eu fico constantemente apresentando o meu microsas dentro desse vídeo aqui, falando tudo o que deu certo, tudo o que aconteceu. Esse vídeo aqui, ele é responsável por gerar uma porrada de leads para o meu negócio. Outra coisa que eu faço bastante é no meu próprio LinkedIn. Então eu produzo muito conteúdo no LinkedIn. Então se você acessar o LinkedIn aqui, você vai ver que eu tive 6.367 pessoas que acessaram o meu perfil do LinkedIn. Isso significa que quando eles entram aqui nessa página desse perfil aqui, eles olham a minha biografia e eles olham principalmente os meus links, fixos aqui. E se você olhar aqui, eu jogo as pessoas em 3 grandes sessões dentro do meu canal do YouTube, dentro do MGM e dentro da comunidade microsas. Então a produção de conteúdo faz com que as pessoas acessem meu perfil para ver quem é o Bruno Okamoto e que elas conheçam os meus produtos, principalmente o meu microsas. E isso aqui gera vendas pra caramba. Então a produção de conteúdo, ela opera como um motor de geração de oportunidades para os seus negócios. Então o que eu posso dizer para vocês aqui é que o Sales-Led Growth é quando você usa o empreendedor através da produção de conteúdo que cria-se funis de vendas em torno do conteúdo e das páginas do empreendedor. Isso aqui pode ser utilizado em todos os estágios do negócio. Eu recomendo demais. Inclusive, o que está na moda agora que as pessoas estão fazendo é o famoso Build in Public, né? Então você faz o seu produto em público. O Build in Public, ele funciona muito bem. Um exemplo de um empreendedor que faz FLG com excelência é o Thiago Costa. Então, se você não conhece o Thiago Costa é esse empreendedor aqui, grande Thiagão, que ele faz o Founder-Led Growth através do Build in Public. Então, ele produz conteúdo sobre a jornada do microsas dele, de como ele foi para 10, 20, 30, 40, 50, 60k de MRR, e ele gera lead para os seus negócios automaticamente, tá? Então, esse produto, ele tem um CAC médio e de longo prazo, porque produzir conteúdo, ele é de médio e longo prazo. Mas em tese, o nosso CAC de verdade aqui, vou até ajustar isso aqui, é um CAC baixo. Porque no final do dia, conteúdo é muito baixo o custo de aquisição de usuários, tá? Ele é escalável? Ele é muito escalável. Então, com certeza, Founder-Led Growth, conteúdo orgânico, é um dos melhores canais para se crescer atualmente, se não o melhor. E qual que é a complexidade dele? É baixa. Produzir conteúdo é difícil pra caramba? É, mas uma vez que você entende o processo, ele diminui a complexidade ao longo do tempo. Então, quanto mais você cresce as suas redes sociais, menor fica a complexidade da criação de conteúdo, porque você começa a fazer isso no piloto automático. Igual esse vídeo. Esse vídeo eu demorei 5 minutos para preparar esse painel e eu sentei aqui, tô gravando um vídeo super legal para vocês de vendas aqui, tá? Para te ensinar. E por último, é o Community-Led Growth. Esse aqui, ele de certa forma é parecido com o Founder-Led Growth. Deixa eu mostrar um exemplo para vocês. Eu tava aqui no YouTube e eu tava vendo um vídeo aqui do nosso grande amigo Felipe de Champes. E aqui, o vídeo do Felipe de Champes, ele soltou um vídeo aqui recentemente, ó. E o que ele fala? Ele faz uma pergunta para as pessoas da audiência dele sobre o que as pessoas acham de fazer vídeos curtos, por exemplo. E aqui ele teve 584 comentários. Então o Felipe de Champes, ele tem 3 grandes produtos. Ele tem um curso, ele tem uma newsletter e ele tem um Tab News. Então o que acontece no Community-Led Growth? O Community-Led Growth é quando você já tem uma base de usuários engajados no formato de uma comunidade e eles são fiéis a você. Assim como essas 12 mil pessoas essas 15 mil pessoas que assistiram esse vídeo do Felipe de Champes e esses 584 comentários, eles são fiéis. Olha só o que o cara escreveu. Confiamos em tudo que você faz, então não precisa nem pedir, só faz. Cara, é o vídeo com mais likes de todos. Deixa eu deixar meu joinha aqui para apoiar o de Champes também. Mas olha só, galera, moral da história: uma comunidade, você tem uma base fiel de pessoas e isso faz com que as pessoas comprem de você. Então, o Community-Led Growth é você crescer através da sua comunidade. É você crescer através de usuários engajados, construindo produtos com uma base fiel de pessoas. Normalmente, influenciadores, infoprodutores costumam usar Community-Led Growth. Eu usei essa estrutura do Community-Led Growth. O que eu fiz, basicamente, foi que eu pegava as pessoas, levava as pessoas para dentro da comunidade. Vou mostrar aqui para vocês um exemplozinho rápido de como eu usava. Então, basicamente, o que eu fazia aqui, ó? Eu coloquei aqui,
não ficou muito reto isso aqui, vamos lá. Basicamente o que eu fiz aqui, eu fazia conteúdo, o meu conteúdo jogava as pessoas dentro da comunidade MicroSaaS eu jogava as pessoas para a minha MicroSaaS Pro. O MicroSaaS Pro é o meu curso hoje que eu ensino a montar o MicroSaaS. Inclusive, se você ainda não conhece o MicroSaaS Pro, dá uma olhada na descrição. Eu tenho um curso completo que eu ensino qualquer pessoa, seja técnico ou não técnica, a montar um MicroSaaS e chegar até os seus 10 mil de faturamento. Não é brincadeira. O meu MicroSaaS mesmo, o MyGroupMetrics, eu fiz ele de exemplo para mostrar para os meus alunos como construir MicroSaaS e ele me gera hoje 25 mil reais ao mês como um MicroSaaS. Então, o MicroSaaS Pro é esse meu produto pago aqui dentro e do MicroSaaS Pro eu vendo aqui ocasionalmente algumas mentorias ou imersão com algumas pessoas que já estão faturando mais de 30 mil reais, 40 mil reais, onde eu atendo alguns mentorados. Então esse aqui é um funil de FLG, o conteúdo levava as pessoas para a comunidade, da comunidade as pessoas tinham um produto pago. Mas Bruno, na prática, como é esse processo? Simples, galera, eu mostro para vocês. Então aqui é a comunidade de MicroSaaS. Então se você não conhece a comunidade de MicroSaaS, aqui é um ambiente com quase 15 mil empreendedores, onde nós trocamos experiências, feedback de ideias, feedback de MVPs e a gente tem um marketplace aqui para você vender, buscar investidor, fazer o que você precisar para o seu SaaS. Quando as pessoas acessam, eles acessam aqui no mural da comunidade de MicroSaaS. Então, para quem nunca teve contato com MicroSaaS antes, eu deixo um vídeo aqui mostrando para a pessoa o que é MicroSaaS e o que ela pode aprender dentro desse mundo. Agora, para quem já está construindo um MicroSaaS, eu deixo aqui a página do meu curso. Então, as pessoas clicam aqui e elas compram o meu curso do MicroSaaS. Então, é um processo bem simples de conteúdo, comunidade, MicroSaaS Pro. Esse aqui é o famoso Community-Led Growth. Então, o Community-Led Growth ele tem um CAC baixo e ele tem um ciclo longo, né? Então, ele também é a base de produção de conteúdo, você tem que montar audiência, você tem que ter pessoas. Então, ele tem um CAC baixo, né? Deixa eu colocar aqui de novo, baixo. Mas igual o FLG, ele também é de longo prazo, porque comunidades não se constroem da noite para o dia. Comunidades são organismos vivos que precisam de manutenção constantemente. Então, ele também tem um ciclo longo. Ele também é escalável e ele tem um tempo de maturação muito baixo. Então, quando você tem uma audiência e você constrói uma comunidade ou você tem uma comunidade, para você lançar um produto e ele amadurecer e as pessoas comprarem, é um tempo de maturação muito baixo. Mais baixo do que Founder-Led Growth, porque Founder-Led Growth você não tem uma comunidade. Você só produz conteúdo e leva as pessoas até o seu produto. Já o Community-Led Growth, você já tem uma comunidade, você já tem uma audiência e você tá levando as pessoas. Então as pessoas já se relacionam com você, elas já são engajadas, elas já te conhecem. Então você vai ter um ciclo de venda muito baixo. Beleza, galera? Esse aqui são os 4 modelos de vendas que vocês podem utilizar nos negócios de vocês. A minha recomendação é que esses dois aqui são os essenciais para você começar. Nem sempre você precisa começar com um PLG, você começa com um SLG e o PLG você vai quando você já tiver maturidade para você fazer um produto self-service. Ou, no pior caso, você faz igual o MyGroupMetrics, né? Você coloca aqui os planos, mas se a pessoa tem um plano grande, você coloca um Fale Conosco, agende uma demonstração. Você também pode colocar botões aqui no site falando assim, agende uma demonstração e a pessoa ter o plano aqui embaixo. Então a pessoa pode também clicar em agendar uma demonstração, como ela pode entrar e clicar e comprar o próprio plano. Então SLG é o que as pessoas mais utilizam hoje em dia, PLG é os favoritos dos empreendedores, principalmente por ele ser uma estrutura self-service. Um é para mid enterprise, o outro é para pequenas e médias empresas, tá bom? Galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Se você curtiu, comenta aí o que você aprendeu, como você vai testar essa estrutura na sua empresa. E pelo amor de Deus, se você faz parte dos que não inscritos no meu canal, segue aí para dar aquela forcinha, beleza? A gente se vê no próximo vídeo, meus amigos. Até a próxima.